Olá pessoal, bem-vindos de volta. Então vamos iniciar, né, em relação à introdução do artigo científico, né? Nos próximos slides eu vou apresentar os conceitos e também exemplos de dois artigos, um em português e o outro em inglês. Primeiro, conforme Nogo, o primeiro movimento seria apresentar informações do que já é conhecido, né? Apresentar o que já se sabe do assunto. O segundo movimento seria revisar pesquisas relacionadas e o terceiro, apresentar o objetivo da pesquisa. Uma coisa que é bastante importante ressaltar é que nem todos os artigos apresentam esses movimentos. Então, isso não é um item. Não, como eu já disse, eles podem ser opcionais ou obrigatórios, mas pode ser que a gente não encontre em todos os papers que nós formos analisar, ok? Então, o primeiro movimento, ele tem a função de apresentar informações anteriores, como eu disse. E ele também faz, né, ele enfatiza os principais problemas, né, da área, né, do que está sendo estudado. E ele inclui dois passos, que seria, eu coloquei como parte, tá? Que seria a parte 1, é a referência ao conhecimento já estabelecido na área, e a parte 2, né, que seria o segundo passo, a referência aos principais problemas da pesquisa, né, do que está sendo estudado, de pesquisa, o principal problema de pesquisa. Características, né? Como que a gente consegue identificar isso? Então, a gente pode observar por meio de um segmento textual que está contando uma história, né? Ou algo que inclua datas importantes. Alguns artigos começam apresentando essas informações, fazendo uma análise cronológica, né, do que aconteceu até hoje, em relação àquele tema que será abordado. Também essa primeira parte ela tem uma função didática, né, é de informar o leitor, né, sobre aquela abordagem ou um tratamento específico. Né? E, em geral, os verbos nessa parte eles são utilizados no presente. E há o uso de advérbios. Né? Para quem não lembra o que é advérbio, o advérbio é um modificador do verbo. Eu coloquei aqui também alguns exemplos, porque esses advérbios que acontecem nos primeiros movimentos, também nas duas partes, eles são advérbios de lugar. Então, o que seriam advérbios de lugar? Alguns exemplos. Em inglês seria place. Então, abaixo, acima, adiante, east, esta. Em inglês, there, here, this. E advérbios de tempo, ou de time. Agora, ainda, breve, depois, hoje, sempre, ou in January, currently, occasionally, sometimes, after this, since. Além disso, é importante a gente tentar identificar se esses dois passos eles estão presentes quando formos fazer a análise. O próximo movimento, que é o movimento 2, ainda parte da introdução, ele seria relacionado a revisar a literatura, fazer uma síntese da literatura. E essas informações, elas são disponibilizadas
como objetivo de que o estudo, para que contribuir para o desenvolvimento do que já existe em relação à área, e também por meio de apresentar, né, de colocar, de tentar, como eu disse nos Wales, de estabelecer um nicho, né? Então, de posicionar aquela pesquisa dentro de um contexto. Em geral, também, são dois movimentos. No movimento 2, dois passos, digo, e seria o primeiro passo ou parte referência a estudos anteriores e a segunda parte referência à limitação dos estudos anteriores. E como a gente consegue identificar isso? Referências a estudos anteriores. Então, as construções comuns são a introdução, a menção de alguns autores, né, como por exemplo aqui Peake et al. Reported, ou com o uso de termos que identificam a pesquisa, né? These investigations demonstrated that, né? Então aqui investigation, né? Então esse termo nomeando, né, a pesquisa, e também referência a estudos anteriores, mas de uma forma mais generalizada, como a growing body of data, ou referência a resultados de investigações, né? The findings supporting. E em relação à referência à limitação dos estudos anteriores, né? Alguns exemplos aqui que o Nogo observou foi que, em geral, os autores eles usam fazem avaliações negativas dos estudos, né? Como, né? Então, digamos, dizendo, some studies have failed to find such associations or have found small differences that are not significant. E também por meio de indicações de lacuna, né, de espaços, né, que ainda faltam ser investigados, né, que a gente fala, nós falamos gap, né. Então, um exemplo seria, however, the possible prevention of PI8 and preeclampsia in pre-blah blah blah has not been investigated. Então, colocando e enfatizando esses gaps, essas lacunas na literatura. Além, algumas outras características do movimento 2 é o uso do passado simples para mencionar situações de pesquisa ou de estudos específicos, né? Como eu já disse, mencionando autores e também apresentar as informações no present perfect, no inglês, ou em português, por meio da menção de eventos passados que ainda possuem impactos no presente e na pesquisa, consequentemente. Outras características ainda do movimento 2 seriam o uso do presente para citar as pesquisas anteriores e as implicações desse novo estudo, o uso de conjunções como however, né, ou porém, todavia, ou although, even though, e o uso de formas negativas, né, como have not been investigated. O movimento 3, ainda parte da introdução, ele apresenta essas novas pesquisas, né? Como, por meio, essa nova pesquisa, digo, por meio da referência do objetivo da pesquisa. Qual que é o goal da pesquisa. Então, esse movimento ele pode acontecer de duas formas, né? Seria, eu não nomeei aqui, mas seria a parte 1, referência ao objetivo do estudo, e a parte 2, referência
aos principais procedimentos da pesquisa ou do estudo. Então, esses são os dois submovimentos que nós observamos no movimento 3. E as características dele são pelo uso do presente, né, o verbo no presente, como the present report describes, e pelo uso do present perfect, we have now investigated the relation between, ou pelo uso de termos específicos que designam o objetivo, como the objective, the aim, the goal of the current investigation. We wanted to find out. Então, dando essa conotação de propósito. Bom, como eu disse, nessa primeira, nós íamos ter essa definição e depois exemplos. Eu selecionei 2 artigos que estão fora dos que nós vamos analisar, para eu trazer, tentar mostrar para vocês como que isso funciona na prática. O primeiro paper seria esse Safety on Influenza Vaccination Administered During Hospitalization. É um artigo de 2019, se eu não me engano. E começando já a análise em si, eu já encontrei o movimento 1, né? 1, que seria o movimento 1 e passo 1, parte 1, que ele está se referenciando ao conhecimento na área, né? Que seria por meio de annual influenza vaccination is recommended for all persons aged 6 months and older without contraindications. So, essa é uma informação, uma afirmação, né, que já é um conhecimento comum dentro da área. Então, eu estabeleci que isso é um movimento 1. Depois, no movimento, o texto ele já parte para a parte 2, que é dizer os problemas, o que será abordado, quais os problemas que a pesquisa vai tentar abordar, né? Então, eu consegui, pelo que eu identifiquei naquelas nossas que a gente acabou de ver, é que o uso de das características, os usos de advérbios, né? Currently, particularly, né? E aqui, o que ele está mostrando é palavras que particularly important or experiment são duas palavras que me levaram a entender que ele está realmente enfatizando problemas, dizendo que aquilo é realmente relevante para a área e aqui também is reflected in the quality of metrics, blá, blá, blá. Então, nesse tipo de informação, ele já está também voltando aqui nessa primeira parte, eu estou passando o mouse, impatience and contact can be particularly important to reach those at highest risk for complications from influenza disease, such as those, blá, blá, blá. Então, aqui ele está definindo, né, assim, que a importância, quais os problemas, o que ele vai tentar abordar, e também aqui nessa primeira parte, healthcare contexts, including hospitalizations, provide opportunities to vaccinate patients. Então, também apresentando outro problema que, na verdade, não é um problema, mas assim, uma hipótese. Após o movimento 2.1, que nós encontramos o uso de although, também é uma característica que nós colocamos lá na conjunção, como nós referenciamos lá em cima, e ele está se referindo a estudos anteriores.
Mas de que forma? Although very limited data are available to assess uptake of influenza vaccination in hospital settings. Então, ele já está dizendo que há essa limitação, né, nos estudos já disponíveis. E também ele está no movimento já 2.2, que seria referência a limitações de estudos anteriores. Data from our institution and others suggest that rates of influenza immunization among hospitalized patients remains low despite recommendations. Estão dizendo ainda essa limitação que existe dentro da área do conhecimento. Após ele volta para o 2.1 ainda, referenciando as pesquisas anteriores. Among physicians, there can be concern that vaccination during hospitalization may lead to vaccine-associated adverse events that can be complicated. Similar concerns about negative outcomes by adding voluntary have also been expressed by patient. Então, ele está dizendo e fazendo citações aqui, a citação 5, e aqui citações 6, colocando informações que já existem. We found no difference in risk. In a prevalent study, we found no different risk. Então, apresentando mesmo pesquisas anteriores. Ainda aqui, ele coloca mais uma vez o movimento 2, né, ele repete, yet there are limited, if any, data to refute or support received negative consequences of vaccination during hospitalizations more generally. Então, ainda citando as limitações dos estudos anteriores. No movimento 3, a última parte da introdução, que ele não faz uma referência ao objetivo da pesquisa aqui. O que ele faz uma referência aos procedimentos, porque ele já fala o que foi feito. We conducted a study to prescribe influenza vaccination during hospitalization and to evaluate whether influences, so and so and so. Então, ele está dizendo os procedimentos que foram utilizados na pesquisa e na avaliação. Ainda continuando na introdução, ele retoma o movimento 2, de novo, 2.2, se referindo aos estudos anteriores, né, although limited study have reported the immunization, blá, 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 e também as limitações, né, então seria o 2.2, por isso ele está falando das limitações. Aí sim ele vem para o movimento 3.1, que é referente, falar sobre o objetivo da pesquisa, que aí ele fala usando a palavra gap. Our study fills the gap in evidence regarding safety on influenza vaccination in hospitalized patients, so and so and so. Então, com isso, nós terminamos essa parte da introdução, que curiosamente foram nós nesse artigo em inglês, né? Nós observamos. Então, vamos ver o artigo agora em português, que é intitulado Desenvolvimento e Validação Clínica de Equipamentos para Medida de Prevenção Arterial Não Invasiva, batimento e abatimento, comparado à pressão arterial invasiva durante o procedimento de angiocoronariografia. É um título bem extenso e também foi publicado em 2019. No texto em português também foi possível identificar o movimento 1.1, né, de referência ao conhecimento na área, né? Aqui ele já começa dizendo: variações podem ocorrer em curtos intervalos de tempo, sendo secundários a reflexos cardiopulmonares, fatores neurohormonais, sono ou até mesmo comportamentais.
apesar do uso do podem, né, que pode ser um tipo de modalizador, né, mas ele está afirmando, porque tem várias referências aqui, então a gente percebe que isso é um conhecimento já estabelecido. Ah, ele muda para o movimento 1.2, se referenciando ah, aos conhecimentos, aos problemas da pesquisa. Assim como no artigo em inglês, ele utiliza um advérbio, né, o atualmente, currently. É grande a procura por métodos não manuais, uma vez que a automatização deste processo pode contribuir para a otimização do tempo. Então, ele começa a oferecer maior conforto ao paciente. Então, começa a delinear o problema. Por outro lado, em algumas situações clínicas, pequenas variações podem ocorrer, também ele usa essa modulação. A maioria dos documentos foi validada para medidas pontuais, muitas vezes documenta tardiamente as variações rápidas. Então, ele já demonstra que muitas vezes documenta tardiamente as variações, nessa última parte. Aí ele vai para o movimento 2, né, que seria referência às pesquisas anteriores. No Brasil, ele coloca em geral, não existem aparelhos de tonometria arterial periférica, batimento, abatimento, testados e validados para uso clínico. Então, apesar de não ter ele coloca depois, né, dessa forma, a monitorização contínua pode contribuir para acompanhamento desses pacientes. Aqui eu acho que ele está colocando mais uma se referenciando aos problemas, né, dizendo pode contribuir, né, para isso, que isso é um problema, mas nessa primeira parte, antes do ponto e vírgula, ele coloca esse movimento 2.2, apesar de não ter referências. Continuando, ele retoma o movimento 1.1, na minha opinião, porque ele volta a referenciar o conhecimento já estabelecido na área, né? A tromonometria é realizada por um transdutor alocado com detecção, oferecendo atualização a cada batimento de forma contínua e não invasiva. Então, aqui ele retomou a dizer do conhecimento já estabelecido na área, está referenciando ao que já se sabe. Inclusive, tem uma citação, a citação 5, nessa parte verde. E depois volta para o movimento 1.2, referenciando aos principais problemas, né? Durante procedimentos, é mandatório, com o objetivo de detectar precocemente alterações e complicações do procedimento. É mandatória a monitorização invasiva e equipamentos de batimento que apresentem boa classe quando comparados podem contribuir para a monitorização hemodinâmica durante procedimentos invasivos e não invasivos. Então, aqui ele já está começando ele ainda está apresentando os problemas, né, da área, tentando posicionar, eu diria, a pesquisa dele. Nessa revista, eles usam o objetivo como uma forma, um tópico dentro do artigo. E no português, curiosamente, apesar de eles não terem o uso, né, dos termos, né, dizendo o objetivo, neste artigo especificamente, eles colocam já direto, desenvolver e validar, né? O que já dá também uma sensação de, com verbo no presente, mas de que vai na sensação do estabelecimento desse objetivo, né? O que vai ser feito. E também a palavra comparar, né? Que também nos dá essa sensação de que vai ser realizado o estudo, né? Apesar de não estar especificado, mas aqui está bem claro qual que é o objetivo da pesquisa. Com isso, nós terminamos essa parte da introdução
O nosso próximo tópico vai ser os métodos, e que nós vamos ver no próximo vídeo. Até logo!